Naquela noite, a cidade de Ravensbrück estava envolta em uma névoa densa, quase palpável, que cobria as ruas escuras como um véu mortal. As lâmpadas dos postes piscavam intermitentemente, enquanto os ventos sussurravam segredos antigos pelos becos desolados. Era uma cidade esquecida pelo tempo, um lugar onde o mal se enraizava nas sombras, aguardando pacientemente o momento certo para emergir. Em uma viela suja e abandonada, uma mulher jovem, de cabelos desgrenhados e olhos vidrados de desespero, caminhava apressada. Nos braços, ela segurava um pequeno embrulho que se mexia suavemente. O choro abafado do recém-nascido parecia um lamento que ecoava na mente perturbada da mulher. Ela estava perdida em seus pensamentos, atormentada por vozes que ninguém mais ouvia, sussurrando palavras de desprezo e loucura. As vozes insistiam, dizendo que aquele bebê era a causa de todo o seu sofrimento, a raiz de sua desgraça. Em um impulso desesperado, ela se aproximou de uma lixeira enferrujada, sua mente tomada por um turbilhão de sentimentos contraditórios. Olhando para o bebê uma última vez, lágrimas escorreram de seus olhos enquanto ela balbuciava uma oração incompreensível. Com as mãos trêmulas, depositou o pequeno na lixeira, envolto apenas em uma fina manta, antes de se afastar às pressas, sem coragem de olhar para trás. Na manhã seguinte, Lady Eleanor Thornhill, uma mulher da alta sociedade conhecida por sua riqueza e influência em Ravensbrück, passava por aquela mesma rua a caminho de um evento de caridade. Com seus passos firmes e olhar altivo, ela não costumava prestar atenção nos detalhes sórdidos da cidade, mas naquela manhã algo chamou sua atenção. Um fraco choro de bebê cortou o ar, vindo de um beco sombrio. Curiosa e perturbada, Eleanor se aproximou da lixeira e, com um misto de horror e compaixão, encontrou o recém-nascido abandonado. Ela imediatamente ordenou que seus seguranças o levassem para sua mansão, determinada a cuidar da criança como se fosse sua. O bebê foi batizado como Adam, e, aos olhos de todos, parecia ser apenas uma criança comum. No entanto, desde o momento em que foi levado para a mansão Thornhill, coisas estranhas começaram a acontecer. A opulenta residência, que antes era um símbolo de prosperidade, logo se tornou um lugar de medo e tensão. Serviçais ouviam sussurros pelas paredes, portas se abriam e fechavam sozinhas, e sombras indescritíveis deslizavam pelos corredores durante a noite. O próprio Adam, apesar de ainda ser um bebê, parecia estar no centro de todas essas manifestações malignas. Conforme os anos passavam, Adam crescia em meio ao luxo, mas também ao isolamento. As crianças da cidade o evitavam instintivamente, sentindo algo perturbador em sua presença. Seus olhos, de um negro profundo, pareciam absorver a luz ao invés de refleti-la, e seu sorriso, embora raro, tinha uma qualidade perturbadora que fazia com que os adultos desviassem o olhar. Eleanor, por sua vez, começou a ser consumida por uma crescente paranoia. Seus pesadelos eram povoados por visões de fogo e sangue, e ela ouvia incessantemente o choro de um bebê, como um eco de uma culpa enterrada. Acreditava que sua caridade estava sendo recompensada com a criação de um anjo, mas a realidade era muito mais sombria. Aquele garoto que acolhera com tanto amor estava se revelando algo muito diferente, algo que desafiava sua compreensão. As tragédias começaram a se suceder na família Thornhill. O marido de Eleanor, Lord Richard, foi o primeiro a ser afetado. Homem robusto e racional, ele começou a perder a sanidade lentamente. Inicialmente, eram apenas murmúrios e visões ao canto dos olhos, mas logo se tornaram vozes gritantes e figuras monstruosas que o perseguiam incessantemente. Uma noite, tomado por uma fúria incontrolável, ele atacou um dos empregados da mansão, esfaqueando-o repetidamente até a morte, enquanto gritava que o homem era um demônio disfarçado. Após o ato, ele foi encontrado catatônico, incapaz de articular qualquer explicação coerente. A situação piorou. A filha mais velha do casal, Elizabeth, que até então era uma jovem vibrante e cheia de vida, começou a mostrar sinais de depressão profunda. Passava horas olhando fixamente para o vazio, seus olhos sem brilho, como se estivesse em transe. Quando questionada, Elizabeth apenas repetia que as vozes não a deixavam em paz, vozes que a incitavam a fazer coisas horríveis, a machucar aqueles que ela amava. E, em uma noite chuvosa, o inevitável aconteceu. Elizabeth foi encontrada morta em seu quarto, os pulsos cortados, sangue espalhado pelo chão como uma oferenda macabra. Suas últimas palavras, escritas com o próprio sangue na parede, diziam: "Ele é o herdeiro do abismo."
Eleanor, devastada pela perda e pelo medo crescente, começou a suspeitar que seu amado Ada era o catalisador de todo aquele horror. Ela se lembrou das histórias antigas, dos presságios sobre crianças amaldiçoadas, e percebeu que havia algo profundamente errado com o garoto. Mas era tarde demais para voltar atrás. O poder que ele exercia sobre todos na mansão era absoluto. Aos 12 anos, Adam já não era mais visto como uma criança. Sua presença era opressora, e todos ao seu redor pareciam perder gradualmente o controle de si mesmos. Eleanor, agora uma sombra do que fora, decidiu confrontar o que sabia ser a verdade. Reuniu os poucos empregados que restavam, e, armados com cruzes e orações, tentaram expulsar o mal que acreditavam residir em Ada. Mas ele apenas riu, uma risada fria e desumana que ressoou pelas paredes da mansão. O que aconteceu depois foi um massacre. Ada, com um olhar gélido e sem demonstrar qualquer emoção, fez com que cada um dos presentes se voltasse contra o outro. A cena foi de puro horror, gritos, sangue, e a loucura dominando todos enquanto eram forçados a cometer atos impensáveis contra seus próprios companheiros. Eleanor, a última a cair, assistiu impotente enquanto Adam observava com um olhar de desprezo. Ele não precisava levantar um dedo, sua mera presença era suficiente para desencadear a violência. Quando a polícia finalmente chegou à mansão, atraída pelos relatos de gritos e pela ausência de respostas às tentativas de contato, encontraram um cenário digno dos mais terríveis pesadelos. Corpos estavam espalhados pela casa, mutilados de formas horríveis, enquanto as paredes estavam cobertas de sangue. No centro de tudo, sentado calmamente em uma cadeira de veludo, estava Ada, com um sorriso malévolo no rosto. Ele não disse uma palavra enquanto era levado, mas seus olhos negros, vazios de qualquer traço de humanidade, eram um testemunho mudo de que o verdadeiro terror estava apenas começando. Ravensbrück nunca mais foi a mesma. A mansão Tornil foi abandonada e rapidamente ganhou a reputação de ser amaldiçoada. Ninguém ousava se aproximar, e a cidade foi sendo lentamente esquecida, assim como sua horrível história. Ada, por sua vez, desapareceu dos registros, mas aqueles que ainda se lembram sabem que o mal não pode ser contido por muito tempo. O anticristo, nascido nas sombras da loucura e do desespero, continuava à espreita, esperando o momento certo para retornar e espalhar seu terror mais uma vez. E assim, o herdeiro da escuridão aguardava, pois sua verdadeira missão ainda estava por vir.